Bom, agora eu gostaria de convidar nossa próxima apresentadora, a Dr. Ramírez Fernandes, líder em Design Thinking e experiência do usuário com a Buscapé. Enquanto a Ramírez se prepara aqui, bom, a Ramírez, gente, ela tem mais de 30 anos de experiência trabalhando com marketing e pesquisa de mercado. Nos últimos 16 anos, ela tem se dedicado à comunicação e medição das mídias digitais, quer dizer, praticamente durante toda a história, né, e evolução das mídias digitais no Brasil. Enfim, os projetos de pesquisa da Ramírez envolvem América Latina, Europa e Estados Unidos. A sua carreira acadêmica tem sido dedicada a entender a experiência do usuário, especialmente em jogos e em jogos mobile. Ramírez, muito obrigada. Seja bem-vinda. Tem um Greg. Bom dia. Bom, vamos ver se eu consigo fazer esse troço caminhar, que é a coisa mais difícil do mundo. Hello. Bom, então, o meu trabalho está todo dedicado a tornar as empresas bem-sucedidas. E uma das coisas que mais importa para as empresas, principalmente para as digitais, é elas conseguirem uma boa marca. Aqui a gente tem um exemplo de uma boa marca, né? Quem não conhece esse cara? Né? Por outro lado, também se procura um logo único, aquela coisa que fale de uma maneira única para o público. Tem sempre o viés de comunicação, tem sempre o viés de propaganda, fazendo com que o trabalho pareça que está só nessa esfera para ter sucesso no mercado. A questão é que a gente hoje vive um desafio que está além da questão de ter uma boa marca, um bom logo, é a questão da gente ter sucesso com quem realmente usa o produto. E esse é o grande desafio, porque a gente tem que falar em termos sociais. A questão é, será que ter um bom logo, ter um aplicativo que quica e pula e faz tudo bonitinho, dá certo? Às vezes, pode ser que não. Está aqui um exemplo de um grande investimento feito pelo mercado, tanto em termos emocionais como em termos de dinheiro, que é o PET, e o PET ainda não conseguiu o número de usuários necessários para ficar no azul. A questão, então, vai muito além disso, porque quando a gente fala em fazer uma pesquisa, traduzir isso em um logo, uma proposta de comunicação em alguma coisa, a gente precisa saber se isso vai dar resultado. Os resultados que eu estou mostrando aqui são os resultados de um aplicativo real, que foi para o mercado, com tudo o que tinha que ir, com um bom logo, uma boa propaganda, etc., e que, no dia seguinte, foi para o brejo, apesar de ter conseguido o market share, ou o share of hardware, como eles dizem, dentro dos aplicativos, dentro do celular. Então, muitas vezes, a pesquisa está muito bem feita e os resultados são ruins, porque a implementação é ruim, porque alguém entendeu errado a pesquisa que a gente fez. Né? Então, como é que a gente faz para tornar isso possível e tornar isso mais efetivo para quem está usando, né? O trabalho da gente é descobrir alguma coisa, né, especificamente o meu, traduzir isso para um desenho e entregar algo que seja útil para esse usuário interno, né? Especificamente no Buscapé, a gente faz isso internamente, mas eu também, durante 20 anos, fiz isso como pesquisadora, como consultora independente. Então, vou usar pesquisa, vou fazer focus groups, vou fazer todo tipo de perguntas para o meu usuário e vou traduzir isso em algo que talvez o meu usuário interno ou quem contratou a minha pesquisa consiga entender, que são as personas, o storyboarding, fazer um protótipo e aí fazer a entrega, que normalmente é um PowerPoint, que todo mundo acha linda a pesquisa, acha genial, e na hora de colocar em prática, fica com cara de não sei o que eu vou fazer agora.
A gente vive uma juniorização da gerência, a gente está com gente cada dia mais jovem, e não é porque eu estou envelhecendo que eu estou falando isso, cada dia mais jovem e menos experiente. A gente sabe quando vai entregar ou quando recebe o briefing de alguém que não é a diretoria ou não é a presidência, que a gente vai receber um briefing primeiro muito cortado, né, muito sem informação, e vai receber e vai devolver para uma pessoa que se sente insegura em tomar uma atitude. Então, vamos lá ver como é que a gente faz para tornar isso possível, né? O grande truque para fazer com que essa pessoa se sinta segura e tome alguma ação, e, principalmente, aceite a pesquisa que a gente está colocando, é criar uma boa síntese. Quando você faz pesquisa, você está na rua, você está lá tirando foto, vivendo, fazendo a etnografia, vivendo com esse usuário, entendendo, conversando, entendendo a modulação de voz, vivenciando essa experiência. E quando você vai fazer a apresentação, é um PowerPoint que reduz de maneira drástica toda a experiência que você viveu e essa pessoa não vai conseguir ter a mesma experiência que você teve. Então, eu vou usar duas metodologias, vou falar de duas metodologias que a gente usa para convencer os nossos usuários internos, que sim são muito jovens, sim são inseguros e tremendamente sonhadores, para tornar esse trabalho, que muitas vezes é feito na rua e, ainda por cima, traz toda a experiência de vida que a gente tem, para algo que seja útil para eles, que eles consigam entender e aceitar. Então, vou falar de Insight Combination e Reframing, né? Então, vou falar de Insight Combination, vamos lá. Esse é um trabalho que foi feito durante 8 anos pela minha consultoria para o pessoal da Nokia, e depois a gente levou para o Terra para mudar todos os produtos deles. Nós ficamos durante 8 anos vivendo e acompanhando famílias em 8 cidades da América Latina. Essas famílias eram... o que a gente queria saber era como tecnologia muda a cultura e cultura muda a tecnologia. Imagina a quantidade de horas gravadas, de fotos e de situações que nós vivemos ao longo desse tempo, né? Então, esse trabalho resultou numa mudança de como se vê classe C, e especificamente há 3 anos atrás, isso daí virou hit, mas a gente já sabia disso há muito tempo antes, né? Então, a questão da diferença social e do mesmo objetivo. E aí, uma foto, né, típica desse tipo de trabalho. A gente tem aqui um rapaz mostrando o seu celular, que era o celular da semana, porque ele mudava um por semana. E depois reunir todo esse trabalho e criar os padrões. A questão que ficava para mim, sempre que eu ia entregar o trabalho, era, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer esse sujeito entender a densidade desse material e a diversidade de experiências que a gente está trabalhando. Então, a gente acabou criando um modelo de representação de ideia, que é usando o Mental Modeling, e traduzindo isso para um protótipo. O que a gente fez para conseguir fazer com que esses rapazes que estão criando esse novo aplicativo entendessem o que a gente queria, era, em lugar de mostrar só o PowerPoint, a gente tirou esse pessoal de dentro do escritório e fez eles viverem a vida dessa pessoa e, entre outras coisas, fazerem eles fazerem a pesquisa. A gente já tinha a pesquisa pronta, mas a gente fez eles refazerem a pesquisa, como se fossem eles, a tirarem as conclusões. E aí, quando a gente apresentou, a facilidade, ficou facilitada a troca, porque, em lugar de ser eu, a pesquisadora, dizendo para ele, do alto do meu salto, como é a realidade, eles foram lá viver. E aí ficou muito mais fácil dizer, olha, deixa de fazer para a direita, põe para a esquerda. Não faz isso, não coloca esse atributo e coloca o outro atributo, né? Então, a gente saiu de uma situação de eu vi, eu ouvi e eu vivenciei, portanto, eu sei, para uma situação completamente diferente de insight, né? Então, a gente tirou o aprendizado, eu tirei o aprendizado de mim,
e disse, vai aprender você. E aí o insight ficou muito mais forte, né? Então, a gente hoje sabe que é muito mais fácil chegar para eles e dizer muda para cá, ou que isso vai dar mais dinheiro, e muda para cá, porque isso vai dar mais resultado, do que dava antes, né? Então, com isso, a gente criou insights, um outro padrão de design, e a gente criou juntos uma ideia de solução. Enfim, aí a gente conseguiu resultados melhores. Então, a gente mudou o trabalho na maneira de fazer. Deixei de ser eu para colocar a pessoa na rua. A outra maneira é olhar ou mudar o foco ou o ponto de vista sobre o produto. Esse exige um trabalho maior com relação ao produto em si, né? É um produto novo num novo contexto, é entender uma realidade que está sendo mal atendida, é explorar uma situação nova usando tecnologia. Entendam, boa parte do meu trabalho é para criar tecnologia ou usar uma tecnologia que já existe, usando pesquisa, né? Então, vamos lá, mudando o ponto de vista. Quem aqui tem tempo para ir ao supermercado, de verdade, valendo ponto para nota? De verdade, não, né? E na hora que você tem tempo para ir ao supermercado, é a última coisa que você quer fazer, porque tem milhões de outras coisas para fazer. Então, ir ao supermercado é uma tarefa a mais no seu dia a dia e nem sempre é prazerosa. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu estou na turma dos que não gostam. Tá? Então, a gente foi entender como é que era fazer essa compra no ambiente. Então, como é que é isso aí, qual é a perspectiva do usuário, e entender, como é que eu vou dar o suporte de mídia. Então, aqui, a gente entrou dentro do supermercado para entender como a pessoa fazia a compra. Óbvio, a pessoa vai com uma listinha, mas não tem a menor ideia de como funciona a lista, ou esqueceu alguma coisa, ou colocou uma palavra genérica, né? Então, quais são as implicações disso para o design? Como é que eu vou... eu preciso entender qual é a marca preferida desse sujeito, se é que existe. Para uma mãe existe, mas para a maior parte das pessoas tem categorias onde eu não tenho marca preferida. Essa pessoa está procurando... Essa pessoa é o tipo da pessoa que está procurando rapidez no processo, ou ele está procurando supermercado perto de casa pela facilidade? E, por último, esse sujeito normalmente está com um celular, está com um tablet, ou ele está fazendo isso de dentro de casa? Quais são essas situações? Ao olhar para tudo isso, a gente chegou à conclusão de que o aplicativo deveria ter determinadas características e que o grande competidor desse aplicativo, em especial, era o pedaço de papel e um lápis. E a linha telefônica, porque quando eu chego na frente da gôndola, eu tenho que ligar para alguém e perguntar, escuta, já comprei isso, isso e isso, o que é que está faltando? Então, para poder fazer um bom trabalho, a gente criou todo um esquema em que o aplicativo, a gente traduziu, né, o resultado da pesquisa num protótipo onde essa possibilidade de conversa ocorre toda através do aplicativo. E tem que ser melhor do que o WhatsApp, tem que ser melhor do que a conversinha no Facebook, tem que ser melhor do que qualquer outra coisa. Então, esse é o trabalho que a gente acabou fazendo e acabou virando o meu carrinho. Hoje tem N mil downloads. Hoje teve 50 mil downloads, até onde eu lembro, hoje, né, entre ontem e hoje. E ele continua sendo usado. Tem 1000 problemas, porque né, ainda está na fase de protótipo, mas está andando. E ele é resultado de um trabalho feito de sair na rua, olhar com outro foco e procurar entender como tornar esse usuário mais feliz e com menos fricção entre o dia a dia dele e aquilo que ele precisa fazer todos os dias. Em resumo, a gente tirou os nossos executivos sentados, ou esses jovens empreendedores sentados dentro da na frente do computador, para ir para a rua e se tornarem pesquisadores junto com a gente. E isso facilitou tremendamente a conversa. Muito importante, e para finalizar,
inovação não é para qualquer um. Toda vez que você chega com inovação, vem alguém e pergunta, mas onde é que nós vamos ganhar dinheiro? Ou nós estávamos ganhando dinheiro e as coisas não podem mudar. Quando você vai para a rua e quando você chega com algo que tem tecnologia e é disruptivo, é preciso provar que existe espaço e que existe esse público aí. Então, a gente tem trabalhado com isso e, hoje em dia, a gente tem muito mais sucesso por fazer um trabalho em que a gente pensa um pouco mais. Ok? Era isso aí. Thank you, Amaris. We have time for some questions. So I actually have one question for you. You said that when we look at this, it's really kind of curating knowledge with the client. You mentioned that it's more time consuming. It takes more work to do this. How much more work do you put into it because you're working so tightly with the client in the beginning, to help them be prepared to understand the insights at the end? Bom, I don't know if in English or in Portuguese, but it takes time to convince the vice presidents and directors that we have to take time out of the office. This is the first part, which is very hard because they don't believe that it's needed. Oh, you do the research. That's why we are hiring you. And I say, okay, I did the research. Here I have all the results, and you don't listen to me. It's like telling to a wall. You have the pictures and you see and say, oh, nice. And that's it. So you don't change what you're doing. And the other part is you have to encourage them to take the pictures and do the research the way they can, because at this point there is no right or wrong. It's just take a picture, see, feel if this is important for you, and that will be your database of things. Other questions? Okay. All right, thank you.